mais de glória, assim, né? Exatamente. Linda, né? Puxa, agora você me apertou. A maior parte sim, mas tinha um letrista que escrevia muito para ele, chamava-se Charles James, que escreveu boa parte dos livretos das peças de Handel. Aliás, eles eram muito amigos, uma amizade de muitos anos, só que o Charles James era um crítico muito duro. Então, em geral, ele achava a música de Handel, ele podia ter feito algo muito melhor. Então, ele criticava muito a obra de Handel. Tanto que uma das suas peças principais foi o que motivou esse renascimento de Handel. Vou colocar agora um trechinho. Eu acho que essa aqui é a área mais famosa da ópera Xerxes, do Rei da Pérsia. Tudo isso aqui é Handel. Vocês conhecem, né? Então, essas músicas que eu coloquei são super conhecidas, tá? Então, vamos ver. Isso. Lascia que eu pianga. Chegamos então em março de 1742. Handel estava falido, com ordens de prisão, muito doente. Ele tinha tido, nos períodos anteriores, vários episódios de paralisia no braço, que para alguns autores isso foi interpretado como uma neuropatia por problemas de coluna cervical, mas como ele tinha rompantes de humor, também se achou que ele tinha tido um pequeno AVC que tinha deixado por um período ele paralisado no braço. Pensa, é um grande compositor, paralisia no braço principal dele, no braço. E ainda a gente reclama das nossas provas, né? E a gente reclama das nossas mazelas, né? Então ele ficou um tempo com essa paralisia, foi se tratar numa estação termal na Alemanha, voltou para Londres e estava acabado. Então ele tinha pensado em já sair da Inglaterra, porque as ordens de prisão iriam para execução pelos magistrados de Londres. E se ele sai da Inglaterra com esses mandatos de prisão, ele não seria preso na Alemanha, por exemplo, mas ninguém aceitaria mais dar trabalho a ele, porque ele estava condenado em outro país. Então ele estaria muito doente, muito doente. Então ele recebe uma encomenda, pessoal, para fazer uma série de concertos na Irlanda. A Irlanda fazia parte, naquele momento, da Grã-Bretanha, vamos falar assim, que estava sob o comando do rei George II, que tinha sido o patrono dele na Alemanha anteriormente, quando ele ainda era comissionado na igreja lá na Alemanha. Então esse cara que assumiu o trono da Inglaterra, o rei George II, encomenda a ele um concerto beneficente para a cidade de Dublin, para um hospital de crianças e pessoas pobres em Dublin.
significa que ele teria que fazer um concerto, mas ele não ia ganhar nada com aquilo. E o rei não ia, já tinha avisado que não ia conseguir poupá-lo das coisas que ele tinha que ver com a justiça. Tá? E ele não tinha mais criatividade, ele já fazia um bom tempo que não compunha mais nada. Ele estava adoecido, com o braço, uma vez ou outra, ficava paralisado, e estava entregue e começando a ter mais doenças, porque estava muito obeso. E aí ele recebe em casa uma correspondência com um libreto, um texto escrito pelo seu amigo, mais ou menos, e crítico Charles James, que foi seu parceiro durante a vida em várias obras, falando sobre a vida de Jesus, falando sobre a vida, sobre a paixão e sobre a ressurreição de Cristo. No primeiro momento, ele achou que aquilo se tratava de mais uma crítica ao seu trabalho. Mas quando ele começou a ler o texto, era como se o Charles James tivesse reescrito uma parte da vida de Jesus, mas com uma métrica e poeticamente tão bem detalhado, e aquilo foi um estímulo, aquilo gerou um impacto em Handel. Handel não conseguia parar de ler aquele escrito. Então ele pensou em pegar alguma melodia que ele já tinha feito, ou que ele sentisse que era mais agradável, para eventualmente fazer uma música sobre aquele escrito da vida de Jesus. Naquele momento, ele fica mais doente, e ele tem uma febre muito alta, e começa a delirar. E nesse delírio, ele fala que os céus se abriram, e que Deus propriamente, ou Jesus, falou com ele, e agradecia por ele fazer aquele concerto beneficente. Ele que estava naquela pindaíba danada, fazer um concerto à altura dele, Handel, mas de graça para uma obra beneficente. Certo? O que aconteceu? Nos próximos 24 dias, ele tinha 24 dias para compor alguma coisa para poder fazer esse concerto beneficente. Nos próximos 24 dias, ele dormiu cerca de 2 horas por noite, comia 1 a 2 refeições pequenas o tempo todo, ou seja, nesses 24 dias por dia, hidratava mal, tinha delírio, chorava praticamente ininterruptamente. E ele falava que Deus estava ditando para ele a obra, e que ele não se sentia à altura, porque ele não tinha velocidade suficiente para escrever o que Deus ditava para ele. Mesmo assim ele foi, e em 24 dias, ele escreveu 500 folhas de partitura. Quase 50 movimentos falando sobre a vida de Jesus, com pouquíssimas rasuras e revisões. Doente do jeito que ele estava, aos 57 anos de idade, jovem toda a vida. Dá para ter uma ideia do que foi, se não foi um êxtase, ou se não foi uma psicografia, ou sei lá. O que aconteceu foi que ele se dedicou ao sofrimento. Quanto mais ele sofria, e mais ele não conseguia dormir, mais ele se alimentava mal, os movimentos e as coisas que ele ia escrevendo ficavam mais fortes. A obra toda vem crescendo, 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 crescendo. Ela atinge um ápice e depois ela diminui e ela vai se aquietando. O ápice dessa peça toda acontece no movimento número 44, que todo mundo conhece, que antes de colocar esse 44º movimento, só para a gente ter uma ideia, o concerto foi um tremendo sucesso, um
um tremendo sucesso, que precisou ser repetido várias vezes. E em gratidão, Handel nunca cobrou pelos concertos em que ele apresenta essa peça inteira. Nunca. Sempre foi de graça, e ele pedia que a renda de cada vez que ele executava essa peça, ele executou praticamente todo mês no restante da sua vida, e ele ainda viveu mais 12 anos, mais 15 anos, se não me engano. Nunca mais ele cobrou por esse concerto. Como fez muito sucesso em Dublin, o rei George pediu para que isso fosse tocado também em Londres. E olha só que reconhecimento importante. Quando Handel sempre regia essa peça. Nessa apresentação em particular, o rei Jorge já conhecia a música. Quando chega o 44º movimento, o rei Jorge ficou em pé para assistir esse 44º movimento em pé, em respeito a Handel. Só que tinha uma regra nesses reinados antigos, que quando um rei se levanta, ninguém pode ficar sentado. E todo mundo se levantou. Então ficou uma tradição na história da música, que toda vez que esse concerto é tocado inteiro, na hora desse 44º movimento, todos ficam em pé nos salões na Europa, onde se faz, ou deveríamos ficar, tá? Eis o movimento.
Messias. A obra toda se chama O Messias. E esse momento chama-se Aleluia de Handel. que retrata a ressurreição. Caprichos, né? Handel era muito bom em compor esses diálogos ascendentes, dos instrumentos graves aos instrumentos agudos. O Monsenhor Frisina faz esse exemplo em Cristo, Nossa Esperança, bem no começo. E vai subindo, cada naipe vai repetindo. O Aleluia é um exemplo disso. Tá? E ele tocou isso por muitos anos, caprichosamente. Isso foi em abril de 1742, a primeira. Alguns anos mais tarde, também em meados de abril, numa das apresentações dessa peça, ele passou mal, regendo, desmaiou e foi levado para casa. Uma semana depois, ele acaba desencarnando. Então, a ideia... seguramente. O que a gente traz da obra desse homem? Que no momento de maior desespero que ele tinha, claro que a espiritualidade criou um contexto e cuidou com um detalhe suave, lindo, para que ele se sentisse estimulado. Mas mesmo naquele momento o estímulo partiu de um crítico dele, que é justamente quando a gente acha que as pessoas apontam o defeito da gente, talvez ali esteja a inspiração para um Messias de Handel. Então, que a gente leve para essa segunda parte do trabalho é essa reflexão, que muitas vezes nos momentos nossos de maior dificuldade surgem oportunidades de que nós podemos produzir coisas muito importantes, talvez para nós mesmos, mas como foi a obra deste homem, para todos. Então Handel é um dos músicos mais respeitados de toda a história da música, e um homem que teve muitos altos, muitos baixos, e teve uma revelação, um êxtase, e a partir desse êxtase, enquanto o seu corpo padecia, ele produzia uma coisa como essa, tal qual, guardada a sua proporção, Jesus no momento da crucificação. Tá bem? Então, levemos essa reflexão para a segunda parte do trabalho. E que esses exemplos musicais que a gente trouxe hoje sirvam de estímulo para uma coisa que nós chamamos de apreciação musical. Você gosta da música que você gosta, mas dê oportunidade para músicas cujo esforço e complexidade partiram de uma mente muito focada em fazer algo que buscasse a perfeição e não apenas os cifras no Spotify. Okay? Então levemos para a nossa segunda parte do trabalho a vida de Handel. Bom. Valeu.